Eu espero que todos estejam tendo um dia muito bom e eu espero que a gente consiga melhorar um pouco mais ainda esse dia através de todas essas práticas excelentes que a gente está tendo com todos esses professores, excelentes professores e profissionais. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje no Festival de Kundalini Yoga do Brasil, agora na edição online. E primeiro de tudo, eu gostaria de trazer atenção a todos da equipe do festival que fizeram isso ser possível, e eu gostaria de agradecer e lembrar de todos que estão participando de ter em mente essa gratidão com aqueles responsáveis a estar aqui e responsáveis a criar esse mecanismo para que todos nós conseguimos se reunir e estar juntos dessa forma tão produtiva, ainda mais nesse contexto que a gente está vivenciando. Então, gratidão a todos, gratidão à equipe do festival e muito obrigado por essa oportunidade, é um grande prazer estar com vocês. Satnam para todos que estão chegando agora. Eu gostaria de iniciar a nossa prática com um pensamento. É muito importante que a gente lembra quando a gente faz alguma atividade física, alguma atividade que requer atenção e requer a nossa presença, ainda mais uma atividade igual uma arte marcial, igual a Gatka, que a gente vai fazer logo mais, que é o motivo pela qual a gente está reunido aqui nesse momento. É muito importante a gente ter em mente que para fazer uma prática desse tipo, uma prática que em tese envolve alguma questão de combate, a utilização do seu corpo e tudo mais, a gente está tentando ao máximo se conectar com nós mesmos, se conectar com uma consciência, uma presença e uma atenção além do normal. E uma das formas que a gente tem para fazer isso, que são bastante eficazes, é através de entoar o mantra, entoar algum mantra. Então, o mantra, ele é um mecanismo, uma ferramenta que a gente tem bem interessante, que ajuda a gente a entrar em sintonia com a nossa consciência, enfim, ajudando a preparar para qualquer prática que a gente vai fazer. E quando a gente está falando sobre uma arte marcial, é fundamental que a gente se conecta, que a gente reconhece essa conexão e essa consciência. Então a gente vai estar agora entoando um mantra que talvez nem todos conheçam, mas é um mantra que na realidade é uma compilação de trechos de Shabats, de escrituras sagradas que têm a origem no Sikhismo, a origem através de mestres do Sikhismo, principalmente do Guru Gobind Singh, que foi um grande guerreiro. Então a gente vai estar entoando esse mantra, que foi uma compilação. A gente reuniu esses mantras de trechos diferentes e era algo que a gente praticava com bastante frequência na Miripiri Academy na Índia, quando a gente fazia essas práticas de Gatka, justamente com esse objetivo de trazer uma atitude de reverência e de conexão e de consciência antes da gente iniciar. Então, com isso em mente, eu gostaria de convidar todos a virem sentando, ou se vocês estiverem de pé também não tem problema, com uma coluna alinhada, um peito aberto, e pode fechar os seus olhos e levar a sua atenção para dentro. Pode levar a sua atenção aos poucos, a sua respiração. Lembra que se você não conhecer o mantra, não tem nenhum problema, basta você manter uma grande atenção e um grande foco e reverberar o som que você escutar para si mesmo. Então unimos as palmas das mãos no centro do nosso peito, unindo dessa mesma forma a nossa atenção no nosso centro, e inspira. Askirpan kando karag tupak tabar artir, sef sarohi seti yeh hamare pir. Tir tuhi seti tuhi tabar tarvar, nam teharo jo jape baisindbav par. Kal tuhi kali tuhi teg artir, tuhi nishani jit ki aaj tuhi jagbir. Gobinde mukhande udare apare haryang karyang nirnamya kame. Gobinde mukhande udare apare haryang karyang nirnamya kame. Gobinde mukhande udare apare haryang karyang nirnamya kame.
Jete Shastra Namang Namaskar Tamang, Jete Astra Peang Namaskar Teang. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. E dobramos para frente, levando a nossa testa em direção ao chão, em reverência não só aos nossos parceiros que estão aí, mas também em reverência aos nossos professores, em reverência a nós mesmos, ao nosso corpo, em reverência a todos esses aspectos que nos servem. E aí a gente volta sentando. Um ponto que eu gostaria de trazer e ressaltar com relação ao mantra, que eu acho que é uma das partes mais interessantes, enfim, a gente não vai perder tanto tempo, como a gente tem um tempo limitado para estar aqui online, a gente não vai perder muito tempo traduzindo todo o mantra, mas um ponto que eu quero trazer a atenção é as primeiras frases. As duas primeiras frases, elas estão basicamente listando as armas diferentes daquela época, os armamentos diferentes que eram utilizados, seja a espada, seja a faca, porque a Gatka é uma arte marcial que foi desenvolvida com a utilização do nosso corpo e utilização de armas brancas, armas que naquela época eram comuns de serem utilizadas, né? Então esse mantra, esse Shabad, ele está listando essas armas e está basicamente ressaltando que essas sim são os nossos professores. Isso é algo que é muito interessante por dois motivos. Primeiro que, por um lado, ela está listando algo que é muito interessante, que normalmente a gente não reconhece ou às vezes não imagina, que é um lugar um pouco diferente da gente encontrar um professor. Quem que já pensou em encontrar um professor numa arma, uma coisa que causa morte, que causa destruição, certo? Então é algo que é interessante a gente reconhecer, que mesmo nessas questões a gente tem a capacidade de encontrar um professor, encontrar um mestre, ainda mais quando a gente está falando sobre uma arte marcial. Isso também traz uma certa reverência a essas coisas que a gente tem como professores, né? Essas armas e coisas que estão associadas com algo que na nossa cultura tem uma associação meio ruim, porque é a morte, enfim, traz uma certa reverência a isso também, que é interessante. E é um pouco mais importante a gente trazer uma interpretação mais recente a isso, uma interpretação do nosso mundo em atualidade. Então, quando a gente está listando várias armas diferentes, e naquela época, de fato, essas armas eram punhais, eram espécies e tipos de espadas diferentes e tudo isso, a gente tem que lembrar, nesse momento atual, quais que são as nossas armas atuais. Elas continuam sendo essas espadas, essas facas? Vocês carregam essas espadas e facas no seu dia a dia? Provavelmente não. E embora a gente ainda tenha muito a aprender com essas armas e tudo mais em um contexto de prática de arte marcial, no nosso dia a dia a gente tem que reconhecer as outras armas, as nossas armas da atualidade. Algo que a Gatka é muito interessante, ela foi uma técnica de arte marcial que foi introduzida no momento na história na Índia, que tinha muita desigualdade, tinha muita repressão, e ela foi uma forma com que os mestres Sikh, principalmente o Guru Hargobind, que foi o sexto mestre, ele introduziu essa atitude de prática da arte marcial, do desenvolver do corpo físico, como uma forma de elevar o estado de espírito e o estado de consciência de uma comunidade inteira. E quando a gente pensa nesse aspecto, a gente começa a reconhecer um pouco mais essas outras armas. Quais que seriam elas? Realmente seriam esse estado de espírito elevado, seria um estado em que a gente consegue reconhecer a nossa força, a nossa coragem, a gente consegue reconhecer todos esses aspectos positivos de nós e reconhecer a nossa verdadeira verdade, né? O Satnam. Então, quando a gente pensa numa outra arma mais atual, seria a nossa mente. E da mesma forma que essas armas da antiguidade, as espadas, se a gente não soubesse usar elas, se a gente não soubesse usar uma espada, uma faca, a chance era muito grande da gente se cortar, da gente se machucar ou causar algum dano a alguém que a gente não intencionava. Da mesma forma, a nossa mente, se é algo que a gente não está treinado, que é algo que a gente não criou a
o treino, que a gente não entendeu ainda como domar, como reconhecer, e a gente acaba entrando naqueles pensamentos de culpa, naqueles pensamentos de não reconhecer o nosso potencial, de nos limitar, de achar que a gente não consegue. Aquilo lá é a nossa mente. E é a mesma coisa do que uma utilização de uma faca não treinada. É algo muito poderoso. Da mesma forma que se a gente treina e estabelece uma habilidade com uma espada, com uma faca, que é algo que pode preservar a nossa vida, da mesma forma que ela pode tirar, mas com um treino, é algo que pode preservar a nossa vida ao ponto que a gente nem precisa usar ela. Da mesma forma, a nossa mente também tem esse poder de preservar a nossa vida. Todos já devem ter ouvido falar de pessoas que em algum determinado momento conseguiram, através da necessidade, resgatar alguém. Enfim, é o poder da nossa mente que a gente está tentando reconhecer aos poucos. E a Gatka, ela justamente é uma técnica não somente de luta, não somente de exercício físico, não somente de meditação, não somente desses contextos, mas também é uma técnica que visa levar a gente a esse estado de reconhecimento do nosso poder, da nossa força, da nossa coragem interior. Isso através de todas essas ferramentas que a gente tem disponíveis. Então, isso é uma técnica que ao longo de centenas de anos, em contextos muito reais, de sofrimento, às vezes de repressão, foram testados e foram provados para realmente ter esse efeito de elevação do nosso espírito. Então, esse é a proposta da nossa prática hoje, essa é a proposta do Gatka, e para isso a gente vai tocar em algumas dessas técnicas, a gente vai tocar em algumas dessas ferramentas que a gente tem, que tem esse intuito de fortalecer o nosso corpo, de fortalecer através do nosso corpo a nossa mente e, eventualmente, em união com tudo isso, elevar o nosso estado de espírito. Então, é algo que você pode estar assistindo, eu não tenho como te ver, então eu não tenho como te forçar a fazer nada, mas tem que ter em mente que a única forma de você fazer isso através dessa técnica é realmente praticando, de forma ativa. Tudo isso depende de quanto você coloca na sua prática para você ter os benefícios daquilo no seu corpo e na sua mente. Então eu convido todos agora de se unirem a mim nessa prática, respeitosamente, tendo essa reverência com o seu corpo, com essa ferramenta, com essa sua arma, né, que é o seu corpo, e praticando de forma respeitosa quer dizer respeitando os seus limites, mas sempre tentando superar eles, porque é só a partir desse momento de adversidade, de dificuldade, desse momento que a gente se encontra num contexto difícil, que a gente tem a possibilidade de superar. E nesse contexto protegido é muito importante que a gente trabalhe isso para nos contextos em que a gente não tem mais opção, a gente consiga realmente superar através dessa prática que a gente foi desenvolvendo há bastante tempo. Então, eu acho que já falei suficiente, talvez demais. Vamos agora vir todos ficando de pé. Eu convido todos a alongarem junto comigo um pouco o seu corpo. Então nós vamos unir os nossos pés, coluna alinhada, inspira profundamente, estica os braços para cima, alonga a coluna levemente para trás, expira, dobra o corpo para frente, solta a sua cabeça, solta o pescoço, solta os braços e tenta alongar cada vez mais profundamente. Respira profundo. Inspira de novo para cima. Agora nós vamos cruzar uma das nossas pernas. Inspira, estica bem alto. Expira, dobrando para frente. Alonga o mais profundo, relaxa a respiração. Inspira em cima, descruza as pernas, cruza o outro lado, expira dobrando para frente.
Inspira em cima. Separamos as pernas uma boa distância. Inspira esticando para cima, expira, dobra para frente. Inspira em cima. Expira, relaxa os braços. Entrelaça os dedos atrás das costas. Inspira alinhando a coluna. Expira dobrando para frente. Solta a cabeça, solta o pescoço. Inspira voltando em cima, braços relaxados. Voltamos com as pernas um pouco mais próximas. Esticamos um dos nossos braços para o lado, não importa qual que seja. E a gente começa a rolar o nosso outro pé, mantendo o dedão do pé no chão e o nosso tornozelo a gente vai alongar ele agora. Muda o sentido do círculo, leva o outro braço atrás da sua cabeça, alonga, puxa o cotovelo para baixo e relaxamos. Agora o outro braço a gente cruza ele na frente, puxa o braço para o lado, outro pé em círculos. Muda o sentido, leva o braço dobrado para trás, puxa o cotovelo para baixo. E relaxamos. Agora, a gente vai começar a fazer grandes círculos para frente com os nossos braços. Para frente, depois para trás. Tenta manter os braços bem retos. Faz num bom ritmo. Vamos seguindo. Troca o sentido do movimento. Um movimento bem amplo. E agora, se conseguir, um braço para frente, o outro para trás. Troca o sentido. Separa um pouco as pernas. Jogamos os nossos braços para os lados, torcendo o nosso tronco. Aos poucos se ajustando, respirando poderosamente com o alongamento. E a gente volta no centro com os braços relaxados. Movimenta as suas mãos em círculos, no outro sentido. Interlaça os dedos, alonga os braços para baixo. Inspira, elevando os braços, solta para os lados, interlaça os dedos, inspira para baixo, eleva, inspirando e solta os braços para os lados. E relaxa. Movimenta os ombros em círculos, muda o sentido. Dá alguns pulos com os ombros, soltando os braços. Perfeito. E relaxa a cabeça para frente, movimenta em círculos. Mudamos o sentido do movimento. E relaxa, voltando no centro. Então, agora a gente vai fazer alguns dos exercícios de fortalecimento, alguns exercícios que trabalham a nossa coordenação motora, que trabalham aspectos diferentes do nosso corpo, que são bem utilizados como aquela base da nossa arte marcial, do Gatka. Só para quem está chegando agora, o Gatka é uma arte marcial indiana, do norte da Índia, associada normalmente com os Sikhs. E muito bem, a primeira parte, o primeiro exercício que a gente vai fazer, que é um exercício
para principalmente o fortalecimento das nossas pernas. A gente vai manter os nossos pés separados mais ou menos a distância que existe entre o nosso quadril. Eles vão ficar paralelos um com o outro. E você vai fazer da sua forma, da forma que você conseguir. Eu vou demonstrar antes, aí depois nós fazemos juntos, tá? Então, a gente vai estar agachando e trazendo as nossas mãos aos lados e levantamos, juntando as mãos no centro do peito. Então, são basicamente agachamentos que a gente vai estar fazendo. A gente abaixa e levanta. Eu vou fazer de lado só para vocês terem a referência. Então, de novo, nós agachamos e voltamos de pé, juntando as nossas mãos no centro do peito. A respiração vai acontecer da forma que vier mais naturalmente. Se possível, tenta respirar pelo nariz. Juntos, eu gostaria que todos fizessem comigo 27 repetições. Então, alinhe os pés, braços aos lados e vamos começando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, últimas 10, 18, 19, se testa, 20, 21, reconhece o seu poder, 22, 23, reconhece a sua força, 24, 25, 26 e 27. E toma alguns instantes para relaxar a respiração, recuperando o seu fôlego. Relaxa suas mãos. Sinta bem conectado, bem aterrado. Sinta bem firme com seus pés, joelhos destravados, relaxados. E agora seguimos para a segunda parte. Esse exercício trabalha fortalecer as nossas pernas, a musculatura. É muito importante fortalecer o nosso corpo, principalmente para uma prática de uma arte marcial, que você está 100% do tempo utilizando o seu corpo, mas também o corpo está associado com a nossa mente. Conforme a gente fortalece o nosso corpo, se coloca naquela situação de dificuldade, aos poucos, conforme a gente consegue superar as barreiras, conforme a gente consegue evoluir, a gente também vai desenvolvendo a nossa mente e vai fortalecendo a nossa mente e a nossa capacidade de tolerância, de superar os desafios que surgem no nosso caminho. Então a segunda parte é um exercício que é excelente para o nosso sistema imunológico, sistema nervoso. Nós vamos entrar na postura do triângulo. Para isso, pode apoiar os joelhos primeiro no chão, estica os seus braços na frente, apoia os dedos bem separados um do outro, as mãos ficam separadas uma da outra. A distância que existe entre os seus ombros, os dedos vão ficar mais separados uns dos outros, e é importante manter as palmas das mãos completas contra o chão. Então, às vezes, essa parte logo na base dos dedos começa a ficar relaxada. Tenta manter essa parte contra o chão, isso vai ajudar a proteger as suas articulações. Nessa posição a gente apoia as pontas dos dedos dos pés contra o chão, pés separados mais ou menos a distância que existe entre o quadril. Nós vamos inspirar na postura do triângulo e nós vamos expirar dobrando para frente, levando o nosso peito próximo do chão. Nessa segunda postura é importante, quem conseguir, só mantém as mãos e os pés no chão. O resto do corpo fica elevado do chão e não encosta. Se você sentir dificuldade para isso, e talvez ainda a força nos braços não seja suficiente para poder fazer dessa forma, se você sentir dificuldade, você pode vir nesse passo, dobrando as suas pernas, apoiando os joelhos no chão e depois trazendo o peito próximo do chão. Então fica à vontade de fazer da sua forma. Do início, a gente vem dessa postura, dobramos peito próximo do chão, inspiramos na postura da cobra e expiramos de volta. Inspiramos em cima
expiramos embaixo, inspira em cima, expira atrás. É importante lembrar que aqui a gente inspira mantendo a postura e expiramos indo para frente. Inspiramos em cima, expiramos atrás, inspiramos na postura e aí expiramos dobrando. Então tem uma respiração que a gente fica imóvel. Um momento que a gente inspira, que a gente fica parado na postura do triângulo. De novo, eu convido todos a fazerem junto comigo 27 vezes. Se não conseguir, não tem problema. Vai tentando acompanhar no seu ritmo e tenta se superar. Então, entrando na postura, inspira profundamente para começar. 1, 2, 3. Uma repetição. 1, 2, 3. 2 repetições. 3 repetições. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Últimas 10 repetições, todo mundo junto. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. E agora a última a gente vai fazer bem lento. Então inspira, expira, vindo na plataforma baixa, inspira em cima, postura da cobra, expira para trás e lentamente saímos da postura. Novamente, toma alguns momentos, recuperando o fôlego. Pode vir se apoiando sobre as pernas. Respirando profundamente. Aos poucos, centrando, estabilizando. Sentindo o batimento cardíaco, sentindo o seu corpo ativo. Sentindo o sistema circulatório que a gente acabou de ativar. E muito bem. Em seguida, a gente vai fazer um último exercício que é super interessante. Tenta acompanhar junto comigo. É um exercício excelente para a nossa coordenação motora, para desenvolver um movimento rápido e explosivo. E também é um exercício que é muito importante, que era treinado com o intuito de desenvolver a capacidade de tolerância à dor dos guerreiros. Então, primeiro de tudo, a gente vai formar copos com as nossas mãos. Formamos esses copinhos com as mãos, polegares ficam juntos, e a gente vai estar acertando com as mãos 4 pontos diferentes. Conforme a gente vai estar caminhando, eu vou mostrar brevemente aqui sentado um pouco mais próximo da câmera, e aí depois eu faço em cima. A gente vai estar acertando, quando a gente for acertar as pernas, a gente vai levar a mão para acertar a perna do mesmo lado do nosso corpo, a outra mão, perna do mesmo lado do nosso corpo, e aí os braços a gente vai estar acertando logo abaixo do ombro, cruzando o nosso corpo, até porque é muito difícil a gente acertar o braço no mesmo lado, ok? Então os braços cruzam, as pernas não. As pernas ficam, a gente bate o mesmo lado, tá?
Então, ficando de pé, nós vamos fazer isso com uma caminhada. Os nossos pés, eles não vão parar de caminhar. Vai ser essa caminhada que a gente vai estar fazendo constantemente. E você vai notar que conforme você faz essa caminhada, você vai conseguir juntar essas batidas bem sincronizadamente. Vai tentando seguir da sua forma. E se você estiver bem confortável com o movimento já, lembrando que as suas pernas, quando você acerta elas, você acerta essa parte na sua virilha, bem próximo aqui da virilha. Nos seus ombros você bate logo abaixo deles. E se você estiver bem confortável com o movimento, agora a gente vai começar a correr no lugar, é claro. Se você tiver um bom espaço aí na sua casa, no seu lar, você pode também sair correndo dessa forma, ok? E começamos. Tenta realmente elevar as pernas. Só mais 30 segundos. Quase lá. E inspira, e expira, e aos poucos a gente vai recuperar o nosso fôlego. Vamos recuperar, estabilizar a respiração. Pode vir sentando novamente, dessa vez com as pernas cruzadas. Então, se você estiver precisando de uma elevação um pouco da sua energia, você pode em casa fazer esses exercícios. Para dar uma movimentada, você não precisa de absolutamente nenhum espaço. Dá para fazer em qualquer lugar. E são exercícios que vão realmente circular, fazer o sistema circulatório se movimentar. Vão gastar a sua energia, que talvez esteja meio que parada esses dias. E vai liberar endorfinas, que são aqueles hormônios que deixam a gente num estado cada vez melhor. Então tem todo um lado científico do porquê esses movimentos, do porquê que os nossos exercícios eles ajudam a gente dessas formas, né? E é claro que além desse lado físico, a gente tem muitas técnicas que são bem interessantes no lado mais mental e no lado mais espiritual. A Göttke, ela foi uma forma de arte marcial que foi bem inovadora. Naquela época existia uma arte mais ancestral chamada Shastravedya, que é da época dos Vedas, da Norveda, né? E os mestres do sikhismo, os gurus, eles adotaram essas técnicas ancestrais indianas de combate, de luta, e eles adaptaram porque eles também envolveram o mantra, eles envolveram os shabds deles, a música e o ritmo, que quando eles praticavam tudo isso, eles praticavam com esses mantras e o ritmo, transformando essas práticas, além de uma prática física, também numa meditação ativa. E eles ensinaram algo que foi super inovador, que é o conceito de Sant Sipahi. Então, Sant é uma palavra que tem um significado bastante próximo da nossa língua, que seria santo, ou então alguém que tem um domínio sobre um lado espiritual. E Sipahi
seria um soldado. E eles diziam que era tão importante a gente aprender e estar conectado com esse lado espiritual quanto ser um soldado. Porque se você só tem o domínio do lado espiritual, chega algum momento que você precisa cortar uma barreira e você não tem o conhecimento para fazer isso. E até mesmo do lado mais mundano, mais prático, você não consegue se proteger quando você realmente precisa. Da mesma forma, alguém que só tem um domínio desse lado sparri, um soldado que só vive dessa forma e vive sem um lado espiritual, é uma receita para atrocidades. E a gente já viu isso várias vezes na nossa história, na história do mundo. Então é algo que é muito importante a gente desenvolver esses lados mão a mão. E com isso, agora que a gente estimulou um pouco esse lado físico, fortaleceu um pouco esse lado físico, em seguida eu convido a vocês para praticarem comigo uma meditação que a gente praticava com bastante frequência nos nossos treinos na Gatka, enquanto eu estudava lá na Índia. E então podem vir sentando. A gente vai relaxar a nossa perna esquerda no chão e a gente vai cruzar a nossa perna direita por cima da perna esquerda. É quase a postura de citaristas, aquele pessoal que toca aquele instrumento indiano grandão, né? Nessa postura a gente vai, com as nossas mãos, segurar os dedões dos pés. Nós vamos pressionar com os polegares contra esses dedões. Tenta manter a coluna bem alinhada, peito aberto, e vem fechando os seus olhos e levando a sua atenção para dentro. Fecha os olhos, continua escutando, mas tenta não quebrar esse foco interno. Essa meditação ela vai exigir bastante da sua mente, bastante do seu processo mental. A partir de então, conforme a gente continua respirando, você vai levar sua atenção até o seu peito, até o centro do seu peito. E você vai respirar cada vez mais consciente. E conforme você sente o seu peito, você vai começar a criar uma intenção de se hipnotizar, de se fazer crer completamente que o ar está entrando para os seus pulmões diretamente do seu peito, diretamente de um nariz que você começa a sentir no centro do seu peito, sinta esse ar entrando diretamente nesse peito. Então você vai tentar ao máximo se fazer acreditar e sentir isso, que esse ar ele passa por um nariz que brotou no seu peito e continua respirando cada vez mais profundo, mais consciente, através desse nariz no seu peito. Faça tudo que você puder e conseguir para realmente chegar a esse estado de crença que o seu nariz está no seu peito e que esse ar, essa prana, essa energia entra diretamente aos seus pulmões através desse centro do seu peito, desse nariz. Continua nesse foco, continua nessa atenção. Não deixa quebrar essa atenção. Nós fomos ensinados essa meditação, essa técnica de pranayama, de foco. Eles nos diziam que o intuito era que você conseguisse, através do desenvolvimento nessa prática, através de se tornar mestre nessa prática, que você conseguia reter e puxar 50% da energia do seu oponente, do seu inimigo, do seu adversário. Isso quer dizer que ao invés de ter 100% da sua energia, você teria 100% mais 50% dele, então você estaria com uma energia de 150% e o seu oponente com apenas 50%. Isso te deixa muitas vezes mais forte do que qualquer oponente. Porém, é importante a gente lembrar e reconhecer o que são os nossos oponentes. Da mesma forma que a gente no início da nossa prática reconheceu o que são os nossos professores, que nem sempre são apenas aqueles que a gente
reconhece que nem sempre são apenas pessoas em corpos, seres humanos, da mesma forma os inimigos e os nossos oponentes, os nossos adversários nem sempre são pessoas, seres humanos diferentes de nós. Muitas vezes o nosso maior oponente é uma mente não domada. São os pensamentos autodestrutivos, limitantes. Então reconheça que você é mais poderoso do que isso. Leve essa energia diretamente através desse pranayama para o seu centro, para o centro do seu peito, terceiro chakra, ou quarto chakra, Anahata. Leva diretamente ao seu centro do coração essa energia, esse prana, para que essa energia te mostre de fato quem que você é e o seu poder interno. E reconheça que você é muito mais poderoso do que as limitações que às vezes a sua mente te impõe. Continua sentindo essa prana, essa energia, esse ar entrando diretamente no centro do seu peito. Mantenha os olhos fechados. Inspira profundamente, sustenta, suspende a respiração brevemente, consolidando essa sensação e expira e relaxamos e lentamente a gente sai da postura, voltando com as pernas cruzadas, voltando a nossa atenção ao nosso centro. Mãos relaxadas. E eu gostaria de convidar vocês novamente para encerrar nossa prática agora entoando o mesmo mantra que a gente iniciou. Lembrando que quem não conheceu o mantra, simplesmente escuta ele atentamente e tenta reverberar essa vibração dentro de si. Então unimos as palmas das mãos no centro do peito, fechamos os olhos levando a nossa atenção para dentro e escuta atentamente. Askirpan kando karag tupak tabar artir, sef sarohi seti yeh hamare pir, tir tuhi seti tuhi tabar tarvar, nam teharo jo jape paisind bav par, kal tuhi kali tuhi teg artir, tuhi nishani jit ki aaj tuhi jagvir. Gobinde mukhandeu dare apare haryang karyang nirnamya kame, Gobinde mukhandeu dare apare haryang karyang nirnamya kame. Gobinde mukande udare apare haryang karyang nirnamya kame. Jete shastra namang namaskar tamang, jete astra peang namaskar teang. Vaheguru Ji ka kalsa, Vaheguru Ji ki fateh. E dobramos para frente, levando a nossa testa em direção ao chão, dessa forma sempre levando a nossa mente, a nossa cabeça abaixo do nosso coração. E voltamos sentando normalmente. Foi um prazer estar aqui com vocês praticando. Mais uma vez, gratidão a toda a equipe do Festival de Kundalini Yoga do Brasil. E só lembrando que agora, às 16 horas, vocês vão ter a grande oportunidade de fazer uma prática, de ter a aula
com o Siri Saib, que vai estar disponível logo em seguida, daqui a uns 15 minutos, daqui a 1 hora e 15 minutos, às 16 horas. Então, até daqui a pouco, não percam, aproveitem bastante todo esse conteúdo, todas essas aulas que estão disponíveis para a gente agora. Satnam e um grande abraço para todo mundo.